Olá família, Shalom Adonai, estou aqui para te contar que nós temos uma novidade. Essa novidade é o Vitamina Fé. O que é o Vitamina Fé? Serão doses diárias de 1 a 2 minutos, bem rápido, de uma palavra para encorajar você a praticar a fé em Cristo Jesus. Então a partir de segunda-feira, dia 20, todos os dias, às 8 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, você vai receber uma mensagem para incentivar você a praticar a sua fé. Você vai receber uma vitamina, uma dose de vitamina fé na sua vida. Deus te abençoe. Nasci em Santa Cruz do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, e lá eu tive uma experiência com Deus com 10 anos de idade. Então, desde que nasci até 10 anos, meus pais longe de Jesus, né? Meu pai não ia na igreja, nem igreja católica, nem igreja evangélica. Então, a nossa vida era muito triste, longe de Jesus. Então, a ideia, a imagem que eu trago até 10 anos é de uma parte muito escura da vida, uma parte muito ruim, muito choro, muita coisa ruim, que eu não gosto muito de lembrar, mas marcou muito a nossa vida. Quando eu tenho 10 anos, o pai vai num culto, um culto em memória de um vizinho, né, que era da Igreja Batista. Ele faleceu e eles convidaram para ir no culto em memória. E o meu pai foi. E nesse dia 23 de setembro de 1970, meu pai aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus, minha irmã, e eu não estava nesse culto. E eu fiquei assim, fiquei numa alegria de ver eles chegar em casa, naquela alegria, cantando. E eu lembro que a minha mãe ficou muito feliz também. Houve uma cura divina. Meu irmãozinho menor, com 3 mesinhos, ele teve uma cura divina, né? É o Enio, né? Muitas pessoas já conhecem ele, e ele foi curado, ele tinha 3 meses. Então aquela alegria de Jesus entrar no coração do meu pai e da minha mãe, a minha irmã mais velha, com 12 anos, e o meu irmão bebezinho, né? E então houve aquela alegria de dizer, eu quero saber que lugar que o pai foi, né, que veio nessa alegria, e a minha mãe. No outro domingo tinha culto no salão da nossa escola. Então tinha o salão do lado ali e o pastor marcou um culto e eu fui nesse culto. Então, uma semana depois eu fui nesse culto, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e mesmo na minha inocência, mas eu queria experimentar aquela alegria que o meu pai, a minha mãe e a minha irmã tiveram. E eu tive essa alegria de aceitar Jesus, né, com 10 anos, e aí a minha vida também mudou. Eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira, de ver que na vida não era só tristeza, só briga, né? Aí eu comecei a conhecer, né? Já sabia ler, eu ganhei um folhetinho da Palavra de Deus. Nesse folhetinho que o pastor deu, era Auxílio do Alto. E aquilo ali eu nunca esqueci de ver o auxílio do alto que veio de Deus, a misericórdia para minha vida e na vida da minha família. Quando a gente entrega a vida para Jesus, não é um mar de rosas, né? Agora tudo mudou, tudo aqui eu oro e não. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, e nós temos e passamos por aflições, e eu pude ter a experiência de passar por várias aflições. E uma coisa que marcou muito a minha vida, né, depois com 12 anos eu batizei, né? Batizei e eu tive uma cura divina. Eu nasci com infecção nos 2 ouvidos e aquilo me incomodava muito, aquela enfermidade, e eu queria muito batizar. Aí o pai disse, mas tu não pode, tu é muito pequena. Aí eu, será que o pastor vai deixar? E eles fizeram uma reunião e permitiram que eu me batizasse. Eu batizei no dia 25 de junho de 72. Era um dia muito frio. E nesse dia eu amanheci com muita dor de ouvido. E a mãe dizia, minha filha, tu não vai poder batizar. Mãe, eu vou ser curada no dia do meu batismo.
E eu glorifico a Deus que esse auxílio do alto, que é Jesus, que veio pela misericórdia de Deus, mandou Jesus para morrer por nós, não apenas para perdoar nossos pecados, para nos garantir a vida eterna, nos dando salvação, mas também Ele cura, Ele renova nossas forças. E nesse dia eu fui curada, nunca mais eu tive dor de ouvido. E devido àquela infecção que eu tinha, era muito raquítica, muito magrinha, de 1 ano eu engordei 17 quilos. O Senhor fez uma obra gloriosa na minha vida e eu, desde que a gente converteu, começamos a louvar o nome do Senhor e glorificar o nome dEle. E eu queria muito aprender a tocar violão. E eu chegava no culto, eu ficava olhando como é que as pessoas faziam os acordes, e eu ganhei um violão e comecei a tocar. Com 13 anos já comecei a tocar, e então eu glorifico muito a Deus pela misericórdia dEle, mesmo de um lugar difícil, no interior, lá o Senhor mandou alguém para nos salvar. E essas experiências que eu tive de cura divina, de livramento do Senhor, isso a gente experimentou e continua experimentando, porque o Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque a gente não é só espiritual, né? A gente é corpo, alma e espírito. E o que eu aprendi ao longo desses anos vivendo juntamente com Jesus, eu aprendi que o que vence é o que tu alimenta mais. Se tu alimenta mais o espírito, tu vai ter mais facilidade para vencer. Se tu não dá muita importância para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com Deus, tu vai ficando fraco espiritualmente, e aí é mais fácil pensar em desistir, pensar, não tenho força. Então, pela misericórdia de Deus, desde que converti, eu sempre tive aquela responsabilidade de ler a palavra diariamente, de ter uma comunhão com Deus. Mas eu lembro que uma época na minha vida que foi muito, muito difícil para mim, meu pai tinha uma pedreira. Nessa pedreira eles tiravam pedra de alicerce, paralelepípedo, né, para calçamento de rua. E eu lembro que a gente usava muito a fé, né, porque o caminhão tinha que subir lá em cima do morro para pegar as pedras. Lá é uma época que chove muito no inverno e o caminhão não podia subir. E nós ia para oração. E a gente jejumava. E eu lembro que eu tinha minha irmã mais velha que eu, a Iraci, e um dia ela desmaiou. E aí todo mundo, a Iraci desmaiou, o que houve? Ela estava 3 dias em jejum para parar a chuva, para o caminhão subir, para pegar as pedras. Então a gente viveu uma vida assim de muita oração, de jejum, de crer que Deus podia. E aí eu sempre, né, juntamente com ela, orando com outros irmãos, a mãe sempre nos ajudando também em oração, dando conselho, o pai. Mas a gente sabe que a salvação é individual e às vezes tu tem a tua luta interna individual. E eu lembro que uma época de 15 para 16 anos, eu passei por um momento na minha vida assim, de saber que Deus é Deus, muita experiência com Deus, mas pensar assim, com quem eu vou me casar? Com quem eu vou me casar? Aí tinha primas que não eram cristãs, diz, Genesi, sai da igreja, não fica na igreja, né? Tu vai, tão poucos jovens que tem na igreja no mundo. Aí vem aquela dúvida, você é mesmo, o que? Aí, mas nesse momento que a gente vê a importância da gente permanecer nos caminhos do Senhor. E Deus me deu graça de vencer aquela tentação, daquela preocupação. A gente sofria uma grande perseguição. Isso aí nos assustava, às vezes, entendeu? A gente, e como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. O mais importante não é aonde você vai ser enterrado, não é aonde... O mais importante é você estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar, sempre. É um momento difícil? Né? Principalmente para mim, nós, igual comentamos ontem, né? A casa
A casa é a nossa primeira igreja. Aqui a casa é de vidro, entendeu? E a gente termina se conhecendo muito e temos que nos conhecer, né? E um ajudando o outro, com palavras, com oração, com uma palavra de ânimo. O momento é difícil. Eu nunca pensei em passar o que nós estamos passando hoje, né? Uma coisa totalmente nova, e nós sabemos que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse momento que nós estamos passando, mas o mundo pode não ser o mesmo, mas Deus continua sendo o mesmo. Assim como Ele foi com os servos dele no passado, Ele é o mesmo hoje. E o que vai depender da nossa transição por esse momento, passar por esse momento, ultrapassar, é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Eu creio que o tempo que nós vamos passar nós não sabemos, mas Deus sabe. E o que eu lembro muito nesse momento é que Deus não dá a luta acima do que nós podemos suportar. A gente vê, é muito difícil vendo as pessoas perdendo seus entes queridos, é difícil pra gente, mas em contrapartida tu olha e vê pela palavra que todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas. A gente pensa, mas é uma coisa tão maligna esse vírus, né? Esse vírus invisível, um inimigo invisível. Nós não vemos, mas Deus vê. Deus vê. E Ele está no controle de todas as coisas. O que eu preciso, eu vejo assim como eu como pessoa, o que eu preciso me revestir da graça dEle, do poder dEle e saber que eu vou enfrentar, mesmo que eu não possa sair, porque existe uma lei, fique em casa, vamos obedecer às leis. Mas mesmo em casa, que esse momento que eu possa fazer da minha casa, do lugar que eu tenha que ficar, o melhor lugar. Porque a presença de Deus é que faz a diferença. Eu na rua, dentro de casa, no carro, aonde eu estou, a presença de Deus é que faz a diferença. E que eu possa, nesse momento, mesmo que às vezes eu não possa ler a palavra, mas que eu possa lembrar da palavra. E lembrar que Deus é um Deus que tudo pode, que tudo vê e que está nas mãos dEle. Amanhã nós não sabemos, mas o que eu sei, que o amanhã está nas mãos de Deus. Eu quero deixar uma meditação aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, aonde diz que Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Versículo 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Esse é um momento muito difícil na vida de Davi, um homem de Deus. Chega nesse momento, né, que levaram as famílias, filhos, filhas. E o versículo 4 diz que ele, Davi e os soldados, choraram em voz alta até não terem mais forças. O versículo 6 Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos filhos e das filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Outra tradução diz que Davi, ele se renovou, ele se reanimou no Senhor.
E essa é a palavra que eu quero deixar para cada pessoa que está nos assistindo. Que você possa se reanimar no Senhor. O momento é difícil? Sim, é difícil. Mas Deus é maior. Deus é o Todo-Poderoso. Nele está o querer e o realizar. O que nós temos que fazer, como diz essa passagem, Davi se reanimou no Senhor. Depois continua no versículo 7, ele como sacerdote pediu que trouxesse a estola sacerdotal e ele consultou ao Senhor. Senhor, eu vou atrás desses inimigos ou não? E o Senhor disse, pode ir. Ele ganhou a palavra, vai. E ele foi. E eu acho muito interessante que a gente vai vivendo essa história. Depois o versículo 12 diz, o versículo 17, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. O versículo 18, Davi recuperou tudo. Então a gente vê um momento, cada fase do momento da dificuldade. O primeiro momento ele chorou, até não ter mais forças, chorou em alta voz. Segundo momento, se reanimou no Senhor Deus. E o terceiro momento, pediu direção de Deus. Senhor, eu vou, o Senhor disse, vai. Essa é a importância de nós ter intimidade com Deus para saber o momento de ir e o momento de ficar. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele, com a palavra de Deus, ele foi. E ele venceu e conseguiu tudo de volta. Conseguiu a sua família, conseguiu os bens, tudo, ele não perdeu nada. Por quê? Porque ele confiou no Senhor e ele agiu. Tem aos momentos da nossa vida de nós chorar, ao momento da nossa vida de perguntar ao Senhor, buscar a resposta do Senhor e o momento de agir. E que esse momento seja um momento de nós estar buscando resposta no Senhor. Não fazer nada, não falar nada precipitado, mas buscar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós estamos falando, como tudo novo, nós vamos ter que nos reinventar e que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor. O que fazer, como fazer e quando fazer. Mas que nós sejamos dirigidos pelo Senhor e que nada neste mundo venha atingir a nossa fé, atingir a nossa vida com Deus. Mas que isso e toda essa passagem por esse problema, assim como Davi estava passando por esse problema, que nós possamos sair mais fortes. A nossa fé mais firmada, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Eu quero cantar um louvor, e esse louvor fala que mesmo que seja uma tempestade muito grande, não vai abalar a minha fé. Nem mesmo os vendavais têm forças para mudar meus pensamentos. Mesmo os vendavais de Deus não me afastam só momento. Se o sol não mais brilhar e a noite aumentar meu sofrimento, mesmo que a emoção ferir meu coração, de Deus não me afasta um só momento. Deus é forte demais, vence os vendavais da minha vida. Seu amor é tão grande como as águas do mar. Deus é forte demais, sua paz que me faz estar seguro. És minha fonte de vida, és minha vida, meu tudo. É minha fonte de vida, é minha vida, meu tudo.
Amém. Vamos orar. Como diz esse louvor, né? Deus é forte demais, Ele vence. Ele vence. Tem um versículo que diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. E no nome dele nós seremos mais que vencedores. Vamos orar neste momento. Grande Deus, soberano Pai Celestial, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós queremos chegar na tua presença para te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou primeiro, Senhor, entregando a sua vida em nosso lugar. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu cuidado com nossas vidas. Obrigado porque a fé que temos vem de ti, pois tu és o autor e consumador da nossa fé. Nós glorificamos a ti nesta manhã, Pai. Glorificamos a ti pela palavra. Ó Deus, que assim como Davi se reanimou no Senhor, que nós venhamos todos os dias da nossa vida buscar esse alimento espiritual, esse maná do céu, para nos reanimar, nos fortalecer e saber que cada dia é um milagre que não se repete. Que possamos viver o dia de hoje, o melhor dia da nossa vida, orando uns pelos outros, ajudando a levar as cargas uns dos outros, como diz a tua palavra, e vivendo em amor, Pai. Nós oramos pela igreja, oramos pelas famílias, oramos para que o teu Espírito Santo venha fortalecer a vida de cada um, Pai. Nós precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada família. Nos abençoa, Senhor, também as autoridades. Nós oramos pela nossa cidade, nosso estado, o nosso país, os governantes do nosso país, Pai, que é o Senhor, que cada um tenha temor de Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um país, Pai, ó Deus, temente a Ti, ó Deus, um país que venha ser, ó Pai, guiado pelo Teu Espírito Santo, não que nós não venhamos apenas falar que o Brasil é do Senhor Jesus, mas que nós possamos viver, Senhor, viver a Tua palavra, viver nos Teus caminhos. Nós oramos por todas as nações, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que a Tua vontade seja feita, Pai. Nós oramos para que a Tua mão esteja estendida sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.